Câncer de pele não começa no diagnóstico, começa quando o sinal é ignorado. Seja bem-vindo ao Viver Mais, Cuidar Melhor. Um espaço onde o cuidado vai além da doença. Eu sou Andréa Teodoro. Antes de falar da convidada que eu trouxe aqui, eu preciso falar do nome Iuna. Iuna é uma cidade no interior do Espírito Santo, uma cidade muito acolhedora, muito gostosa, pequena, e eu tenho famílias lá. E a minha família é de lá, onde eu trago muitas lembranças, muitas memórias. E ter hoje aqui como convidada a doutora Iuna Consalter. Tá certo? Tá certo. Tá certinho. Doutora Iuna Consalter, médica formada pela Universidade Estadual de Maringá, dermatologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, com especialização em cirurgia dermatológica, oncologia cutânea e cirurgia micográfica de MOLS, Isso. também pela USP. Atua como assistente voluntária da residência de dermatologia do Hospital Sírio-Libanês e é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Andréia. É um prazer estar com você aqui hoje. Sempre ouvi falar muito bem da cidade, tem várias cachoeiras por perto. Tem. Ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas estou esperando seu convite agora para conhecer a cidade. E precisa conhecer, é muito gostoso lá. Um clima sensacional. Então vamos começar. Vamos lá. Falando do câncer de pele. Por que o câncer de pele é tão comum no idoso? Então, Andréia, o câncer de pele, ele é muito comum na população em geral, né? O câncer mais comum, porque a pele é a nossa primeira barreira física contra o ambiente. Então, ele se torna mais prevalente no idoso porque a radiação vai causando danos sequenciais de mutação no DNA e se acumulando ao longo da vida. Além disso, o idoso ele perde a capacidade de reparação do DNA dessas células doentes. Então, aumenta muito a prevalência na idade mais avançada. Tá. Isso está mais relacionado com o envelhecimento ou com o acúmulo de exposição ao longo do tempo? Com os dois, mas principalmente pelo acúmulo de radiação ao longo do tempo. Uhum. E antigamente, a gente não tinha o hábito de usar protetor solar. Sim. O bonito, né, que as nossas mães, vós cultuavam era um corpo bronzeado, né? Isso era sinônimo de saúde. Então, a gente tá colhendo os frutos agora desse hábito que se tinha no passado. Então, eu acredito que agora com a maior divulgação do câncer de pele, do uso do protetor solar, com o passar dos anos, essa incidência tende a cair. Tá, então é acumulativo. Eu tomo sol, a pessoa se expõe ao longo do tempo, principalmente na idade jovem, né? E isso se acumula, é acumulativo. Eu não vou me expor agora e ficar 10 anos sem me expor. Eu ainda estou em risco de ter um câncer de pele, porque eu acumulei exposição. Exato. E aí, em relação ao câncer de pele, a gente tem 3 subtipos principais. O melanoma, que é o mais agressivo, aquele que a gente mais teme. E os 2 carcinomas, que é o espinocelular, que é um subtipo intermediário de gravidade. E o basocelular, que é o menos agressivo, embora seja um câncer que precisa de um cuidado como um câncer. Porém, o crescimento dele é mais lento que esses 2 que eu citei anteriormente. E o melanoma, ele tá relacionado muito com picos de insolação e queimação na infância e adolescência. Não tanto com a exposição crônica. Tá. Já os carcinomas estão relacionados com esse dano cumulativo de radiação, né? Okay. E na idade adulta, então, o subtipo mais frequente são os carcinomas. Porém, o melanoma ele pode aparecer em qualquer fase da vida. Então, por isso que a prevenção e o rastreio, ele acontece desde sempre. Uhum. E o melanoma e o câncer de pele, ele pode ser desenvolvido através de uma pinta? Excelente pergunta, Andréia. O melanoma, ele pode, em 20% dos casos, ser proveniente de uma pinta que era benigna e se modificou.
Mas 80% dos melanomas vem de uma pele que antes era saudável, que não tinha pinta nenhuma ali. E surgiu do nada, vamos dizer assim. Tá, e essa pinta que pode virar um melanoma, ela é uma pinta que eu nasci com ela? Ou ela pode surgir normal, sem nenhuma característica maligna, sem nenhum diagnóstico, uma pinta normal, mas ao longo do tempo ela se desenvolve e se torna um câncer, seja melanoma ou não. Quais são os sinais dessa pinta? Ela fica mais densa, mais dura, sanguinolenta? Com certeza, ó. Os principais sinais de alerta são uma pinta que você teve ela a vida inteira, sempre foi clarinha e por algum motivo está crescendo. Uma pinta que começou a sangrar. Uma pinta que começou a ficar com as bordas irregulares. E uma pinta que não existia e apareceu. E esse fator é importante principalmente a partir dos 35 anos, porque não é para aparecer pinta nova a partir dessa idade. O que muita gente confunde é as queratoses seborreicas, que são aquelas manchinhas muito comuns nos idosos, causadas pela exposição solar também, com o melanoma. Porque ambas são escuras e, às vezes, até nós, dermatologistas, ficamos com dúvida e precisamos biopsiar. Porque a olho nu, ela é muito parecida com uma pinta maligna, né? Mas com dermatoscópio, em 90% dos casos, a gente consegue diferenciar a queratose seborreica, que é uma alteração benigna, do melanoma, que é um dos cânceres de pele mais agressivos que tem. Gente, hoje eu tô assim, ó, tô cheia de pinta. Daqui a pouco você vai começar a me avaliar. Mas você já foi avaliada pela dermatologista? Já, minha dermatologista está aqui. A pele envelhecida reage de forma diferente a essas agressões? A pele envelhecida, ela perde a capacidade de regenerar o DNA tão bem que a pele mais jovem. Então, as alterações normais do metabolismo do envelhecimento, às vezes deixam passar uma célula que tem alguma alteração e essa célula que passa a proliferar de uma maneira desordenada vira um câncer. Entendi. Então estamos falando de algo que começa muito antes de aparecer. Exato, as alterações iniciais são microscópicas, né? Por isso que a gente pede uma avaliação ao dermatologista para fazer o check-up completo da pele pelo menos uma vez ao ano. Porque às vezes é o tempo dessa modificação ocorrer, da célula começar a se proliferar e se tornar visível olho nu. Porque a chave do tratamento de sucesso é o diagnóstico precoce, né? Andréia, até mesmo no melanoma, que é um câncer mais agressivo, se a gente diagnostica ele quando ele tá só na camada mais superficial da pele, a taxa de cura é altíssima. O problema é que o paciente já tá numa fase mais avançada, né? Exato. É. E a maioria das vezes, principalmente os carcinomas, eles são lesões que começam praticamente da cor da pele. O basocelular, por exemplo, parece muito uma espinha que tá ali prolongadamente na pele, sem cicatrizar, porque é apenas uma bolinha com um pequeno brilho. No dermatoscópio, a gente consegue ver já alteração de vaso sanguíneo, de micropigmentação, mas a olho nu, o paciente geralmente não suspeita que tá com câncer de pele. Então, por isso que a consulta com o dermatologista e esse rastreio é importante, porque faz o diagnóstico numa fase muito precoce. Porque às vezes começa mesmo com uma bolinha, parece uma verruguinha ou uma ferida que não cicatriza. E qual o tempo de nascer uma ferida, começar a tratar o paciente ainda sem buscar o médico? Que ele vai se dar conta, agora não tá legal, agora eu preciso procurar alguém. Existe um tempo, mais ou menos, que eles chegam no consultório, deveria ter vindo antes? Então, isso é muito, muito variável e varia tanto pelo subtipo do melanoma, do carcinoma, mas também varia pelo status do paciente. Então, assim, um paciente que é imunossuprimido ou por alguma doença de base, como um outro câncer, ou por alguma medicação imunossupressora para tratar uma artrite, uma psoríase, faz com que o câncer cresça mais rápido. Estados de desnutrição também. E um fato muito curioso é que, às vezes, a partir de um trauma psicológico, como um óbito de um familiar querido, por exemplo, uma perda de emprego, o câncer, que era uma coisa que vinha crescendo muito lentamente, às vezes a gente já estava programando a cirurgia e tem esse gatilho e ele dobra de tamanho em pouco tempo. Então, por isso que o emocional, a gente às vezes
deixa de lado, né? Mas é muito importante, não só na dermatologia, como para todas as doenças, né, André? Eu acho que você vê muito isso também. Sim. E existe aquele sinal clássico que as pessoas ignoram? Principalmente feridas que não cicatrizam e porque muita gente confunde com uma alergia ou coceira. Então fica passando Debacetin, fica passando pomada de corticoide. E além de atrasar o diagnóstico, pode fazer uma cura superficial. E aí mascara. Na superfície, parece que tá tudo resolvido, só que ele continua crescendo por dentro da pele. E ele pode acometer, se ele continua crescendo por dentro da pele, ele vai pegar todos os tecidos. Chegando a músculo, tendões, osso. Isso pode acontecer sim, Andréia, mas o crescimento deles não é tão rápido. Então, esse acometimento mais profundo geralmente acontece quando ele tem o diagnóstico de câncer de pele e é tratado inadequadamente. Porque cada vez que você cauteriza um câncer de pele, que é uma coisa que não se deve fazer, ou trata com pomada um câncer de alto risco, ou opera deixando células cancerígenas, o câncer ele fica cada vez mais agressivo. Então, cada vez que mexe com ele aumenta a sua agressividade e aí isso pode sim acontecer. Tá, e dói? No início da doença dói? Pode doer, mas não é tão comum, tá? E a dor, principalmente no carcinoma espinocelular, ela é um sinal de alarme para comprometimento de invasão neural. Então, é um sinal de alarme e isso já prediz que é um tumor de alto risco, de alta proliferação. Quais as 3 características dos tipos mais frequentes que você colocou aqui para nós? Você colocou que tem o melanoma, o espinocelular e o basocelular. Exato. O melanoma, na maioria dos casos, é a pinta. Então, se parece com a pinta, né? Uma lesão pigmentada, que a gente vê como uma mancha mesmo. Existem os melanomas que não têm pigmento, né? E às vezes esse são um problema porque o diagnóstico demora mais para ser feito. Então, ele pode ser só uma bolinha sangrante, uma bolinha que não cicatriza. Tá? Mas, via de regra, melanoma são lesões que têm pigmento e são as lesões que surgem das pintas. Já o carcinoma espinocelular, ele inicia como uma casquinha. Se assemelha muito como uma alergia, por exemplo. Então, no idoso que tem a pele muito ressecada, às vezes fica com uma manchinha vermelha descamando e acha que é normal, né? Mas isso já pode ser um carcinoma espinocelular superficial. E a lesão precursora do carcinoma espinocelular são as queratoses actínicas. Então, se você passa a mão no seu rosto e nota um monte de casquinha, como se fosse espinhos, isso é a queratose actínica que, se não tratada, pode virar um carcinoma espinocelular. Então, nessa fase, a gente ainda pode cauterizar, usar pomada para tentar eliminar essas células pré-cancerígenas da queratose actínica e impedir que elas virem o carcinoma espinocelular. E, por último, o mais frequente, que é o basocelular, né? Ele aparece como uma bolinha brilhante. Então, uma espinha que não cicatriza, uma bolinha como se fosse um cravo, aqueles cravos brancos, né? Então, depois ela vai se tornar mais sangrante, uma ferida também, mas ela inicia como uma bolinha. Então, a alteração inicial na pele é uma alteração leve no relevo. Tá. E esse é o mais difícil dos pacientes suspeitarem, né? E é o que a gente… e é o mais frequente, por outro lado. E quais áreas do corpo eles mais aparecem? Os carcinomas, principalmente nas áreas que sofrem exposição solar, né? Rosto, campeão. E o nariz, campeão disparado, porque ele fica projetado e sofre incidência solar em todas as horas do dia. Mas também braços, colo, pode surgir em qualquer lugar, mas principalmente nas áreas mais fotoexpostas. O melanoma, uma vez eu escutei falar, o melanoma mais comum, eu não sei se esse é um dado real, em mulheres, na parte das pernas. É isso mesmo? Principalmente o subtipo extensivo superficial. Tá. Porque estão expostas, né? São áreas expostas também, mas são áreas que as pessoas também não se atentam que pode ter câncer de pele. Exato. E agora o lentigo maligno melanoma, ou lentigo maligno, né? Que é a lesão quando tá mais superficial, aí já é mais comum no rosto também. A dermatologia, ela é bem específica.
No olhar você consegue, o dermatologista ele consegue identificar mais ou menos o caminho que aquilo, qual é a trajetória daquele paciente no consultório dele, o que ele vai ter ou o que não vai ter. Mas o de fato que vai dar o diagnóstico, tem algum outro exame que é pedido, o paciente vai numa consulta, através da consulta você identifica que tem algo ali que pode sim ser um câncer de pele, e aí tem exames complementares para que isso chegue até um diagnóstico de fato? Andréia, se com o auxílio do dermatoscópio e do exame físico, né, a gente ainda tiver dúvida, a gente deve biopsiar a lesão. Que a gente anestesia, tira um pedaço dessa pele ou a lesão completa e manda para análise no microscópio. Então, depois do exame físico, esse é o principal exame complementar para diagnosticar um câncer de pele. Essa cirurgia ela é feita no consultório ou tem que ser feita num hospital, num day hospital? Isso vai depender. A maioria das cirurgias a gente consegue fazer sim em consultório, porém, às vezes por conforto do paciente, dá para fazer também em ambiente hospitalar, tá? Nem sempre é necessário. Uhum. O padrão ouro para o tratamento dos cânceres de pele do tipo carcinoma é a cirurgia micrográfica de Mohs. E para isso, como que essa cirurgia funciona? A gente tira aquilo que estamos vendo a olho nu, mapeando o que é cada coisa, né? Então, mapeando o lado direito, o lado superior, inferior. E aí, a gente faz o congelamento imediato da peça e a análise no microscópio em seguida. Enquanto isso, o paciente fica anestesiado aguardando. Tá. Se tem algum resquício de tumor, a gente volta no paciente exatamente na margem onde está comprometida, tira mais um pedaço e reanalisa. Uhum. Para fazer a cirurgia de Mohs, tem que ter uma máquina chamada criostato. Então, nos hospitais, essa máquina tem. Em alguns consultórios dos dermatologistas, os dermatologistas que são especialistas na área podem investir nessa máquina também e fazer sim em consultório. Uhum. Agora, quando é um paciente mais ansioso, que tem medo da anestesia, perfeitamente fazer com anestesia local, tá, pessoal? Mas um paciente que vai ficar ansioso e não quer aguardar esse tempo, ele pode fazer com sedação, anestesia geral, a depender do tempo também, tá? Então, essa decisão de ser no consultório, day hospital ou no hospital, vai depender se a gente tem essa máquina chamada criostato, né? Para fazer o preparo da peça e fazer a análise. E da melhor opção para o paciente, levando em consideração o conforto e como o paciente e as suas comorbidades. Sim, porque se é um paciente, uma pessoa idosa, tem outros riscos também relacionados. Exato. E aí, o que muita gente confunde é que é mais seguro para um idoso fazer com anestesia local no consultório do que submeter ele a uma sedação ou anestesia geral. Uma internação. Então, assim, vai ser mais desconfortável, talvez, fazer com anestesia local? Pelo tempo que ele vai ter que esperar, etc. Vai, mas por outro lado vai ser muito mais seguro. Uhum. E quando vem esse diagnóstico, já o laudo dessa biópsia, chega para você ou chega para o paciente? Ele te leva? Como que é essa troca de informação? Que você vai precisar falar para ele que é um câncer. Lá no meu consultório, eu sistematizei para chegar sempre para mim, para eu dar a notícia e explicar e falar da gravidade ou da urgência que a gente tem para tratar. Porque se chega direto para o paciente, aí ele vai no Google e no Google vai ter muito mais catástrofes e informações que às vezes nem sempre vai se adequar para aquele paciente. Sim. Eu gosto quando o paciente vem orientado na consulta já sabendo alguma coisa da sua doença, etc. Porque aí ele consegue entender melhor e fazer perguntas pertinentes no caso das dúvidas dele, né? Então, eu não ligo que a pessoa vem pesquisada do Google entendendo. Eu acho até, inclusive, muito importante. Porque a conscientização dos pacientes evita que eles mesmos sejam enganados por profissionais de má fé. Claro, com certeza. E quando você dá esse diagnóstico, na verdade, quando você prepara ele para uma cirurgia, você já está com ele caminhando para esse diagnóstico ou não. Ele já tem uma certa clareza ali do que pode acontecer. Aí, quando de fato você dá o diagnóstico para ele,
50% já tinha se resolvido. Agora é daqui para frente. O diagnóstico, ele não é o fim, ele é o começo de um tratamento. Exato, é o começo do plano terapêutico, né? Isso. No momento da biópsia, quando a gente já tem que partir para a biópsia, eu já explico que existe a possibilidade e qual que vai ser o subtipo provável caso esse resultado seja de um câncer, né? Então, o paciente, ele já sabe mais ou menos o que esperar, porque eu explico ele no momento do procedimento, né? Explico para ele no momento do procedimento. Mas a maioria das vezes acaba sendo um choque, porque essa palavra câncer é muito pesada, né? E uma pessoa idosa é mais complicado. Exato. A palavra já é pesada para todo mundo, quando recebe um diagnóstico desse. E para a família e o idoso, quando ele recebe esse diagnóstico, é muito mais sofrido, doído. Exato. O tratamento é mais difícil. Psicologicamente, às vezes a pessoa já está mais fragilizada, né? Às vezes já teve um outro caso de câncer em outras áreas agressivo na família, né? Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao dar esse diagnóstico e expor a situação e a gravidade real, né? Porque, olha, até uma amiga minha comentou comigo isso recentemente, ontem, inclusive, Andréia, que o paciente que ela operou é uma amiga que também faz cirurgia micrográfica, tinha passado por um outro profissional previamente a ela. Era um carcinoma basocelular, né? Que a chance de metástase é pequena, né? Embora haja, é uma chance pequena. E aí, o profissional mostrou várias fotos de casos gravíssimos, casos metastáticos, casos de paciente, assim, que não trataram e foram para UTI, para assustar a pessoa e induzir ela a fazer uma cirurgia com ele, rápido, de uma hora para outra, né? Sem planejamento, tudo, para tentar ganhar ali o paciente. Só que, graças ao criminoso, Google… né? É criminoso isso, criminoso. pelo menos, assim, mas existe. Mas assim, graças ao Google, a informação, e isso é a importância do seu podcast também, de levar a informação. Sim. Para a pessoa ter a consciência que sim, ela vai precisar operar, ela vai precisar tratar cirurgicamente, porque todos os cânceres de pele no rosto, eles já são por si só pela localização, classificados como alto risco, né? Então, o tratamento é sempre cirúrgico. Nunca é com pomada, com crioterapia, que é o geladinho do nitrogênio líquido, né? Ou com outras cauterizações. O tratamento padrão ouro é sempre a cirurgia. Então, é bom… Às vezes a gente vai estar conversando com uma paciente que está longe, que nem vai, né, chegar até os nossos cuidados, mas vai lembrar disso quando infelizmente, tiver um diagnóstico desse. Com certeza, esse é o intuito do podcast, levar a informação de forma clara, precisa e confiante, com muita confiança, com muita certeza do que estamos falando. Por isso eu trago pessoas e profissionais tão qualificados, tão renomados. Ai, obrigada pelo elogio. É verdade, é verdade. Quando você traz que a cirurgia é a primeira escolha de um diagnóstico de câncer, e quando se usa a pomada? A gente pode usar a pomada para tratar as lesões pré-cancerígenas de queratose actínica, que é aquela lesão precursora do carcinoma espinocelular. Pelo guideline americano, para subtipos de câncer de pele basoespinocelular de baixo risco, pequena localização e áreas não críticas, como tórax, perna, como tórax, por exemplo, pode ser tentada algumas pomadas. Porém, primeiro que a gente só tem certeza do subtipo histológico quando nós fazemos a biópsia. E a pomada só é permitida para uma lesão pequena. Então, por que não, sendo que a lesão já é pequena, em vez de fazer uma biópsia, já não retirar ela completamente, né? Então, eu particularmente uso e deixo reservado as pomadas para casos de pré-câncer de pele, para a gente tratar ali o campo cancerizado que está doente e evitar que aquelas células se transformem num câncer de pele. E um erro que eu vejo muito médicos cometerem e familiares é que… Nossa, mas minha mãe, ela tá com 95 anos. Coitada, vou submeter ela a uma cirurgia? Porém, como que a gente garante que ela não vai viver mais 5 anos, mais 10 anos? Isso é super comum hoje em dia, né? Com os cuidados e os avanços de saúde, né? E aí, essa cirurgia, que era uma coisa simples e pequena no primeiro momento, 5 anos depois, vai ser muito mais complexa. Tanto pelo câncer que cresceu, né? Tanto pela chance de metástase, e às vezes ela não ia morrer disso e acaba falecendo disso, e também pelas condições de base do próprio paciente.
Então, não importa a idade, a não ser assim, seja um idoso muito disfuncional, né, acamado, que realmente os cuidados são muito proporcionais, né, e já é um paciente paliativo por outros motivos. Na minha opinião, a gente sempre deve tratar correto desde o começo e não deixar que isso vire um problema maior no futuro. Porque o sofrimento vai ser maior lá na frente se você deixar isso evoluir. E assim, imagina a pessoa conviver com uma ferida que não cicatriza no rosto, que às vezes pode começar a soltar um odor desagradável, entendeu? Esteticamente, né? Exato. Fica feio, não fica legal. Eu tenho, né, uma paciente, ela foi diagnosticada recentemente com carcinoma basocelular. Foi tratado com pomada. A quimioterapia tópica, né? É isso. Fechou. O problema… E aí? Então, os tumores de baixo risco, isso pode realmente curar. Mas, às vezes, ele fecha, tem a cura superficial, só que a pomada, ela não consegue penetrar tão fundo na pele. E pode sobrar células cancerígenas na profundidade e ele continuar crescendo e quando recidivar uma lesão muito maior. Então, nos casos mais graves que a gente, né, como é especialista em câncer de pele, acaba pegando e chegando nos nossos consultórios, são tumores que não foram adequadamente tratados desde o começo, né? No caso dessa paciente, eu lembro que você comentou comigo que realmente era um subtipo de baixo risco e era no abdômen, né? Então, foi certa a conduta no momento, só que… E ela também tinha algumas questões de coagulação, né? Que não era elegível para operar. Cirurgia. Então, foi a conduta correta, porém, sempre que der para fazer a cirurgia, é melhor. E no rosto, todos os casos vão ser de alto risco e sempre tem que operar. Chega a deformar alguma parte do rosto, tem que fazer enxerto, tirar de um lugar, colocar em outro? Com certeza. E como no rosto, as estruturas são muito nobres, a gente às vezes não pode fechar a primária porque vai puxar uma pálpebra, fechar uma narina, deformar um lábio, né? Às vezes a gente precisa de enxerto, retalho, para manter a funcionalidade, né? Porque a cirurgia, primariamente, ela pensa na cura oncológica, mas também a gente precisa manter a estética e a funcionalidade mesmo, né? Dos nossos órgãos do rosto. E para fazer esse enxerto, tiraria, por exemplo, se é um lado do nariz, que vai fazer a biópsia e depois vai fazer essa cirurgia. Tira do outro lado para manter a mesma cor de pele ou tira de outra região? Andréia, isso não tem receita de bolo. A gente pega, a depender do tamanho da ferida, da onde tiver o mínimo dano estético possível, né? Então, a gente pode puxar um retalho do próprio nariz. Se é um defeito mais profundo, a gente pode tirar a cartilagem da orelha, por exemplo. Ou se for um defeito muito grande que não dá para mobilizar a pele ao redor, pode usar um enxerto de áreas mais distantes e onde a pele não foi comprometida pelo sol. A nossa prioridade em escolher a maneira que vai reconstruir é a menor alteração cosmética possível, né? Visto que o câncer, nesse segundo momento, que é o da reconstrução, já está curado. Sim, com certeza. E o que os idosos mais costumam ignorar achando que é da idade? Feridinha que não cicatriza, porque como eles têm a pele já muito seca, eles falam, não, mas ela sempre aparece ferida em outros lugares, né? É muito comum eles terem hematomas no braço e falam, não, isso aqui no rosto é igual o que eu tenho no braço já. E pintas que modificam também, né? Às vezes pode estar nas costas e a pessoa não vê. Pode estar num lugar que a pessoa já não enxerga tão bem. Então, esse é o principal ponto que é ignorado no diagnóstico. E pinta nas mãos? Eu sempre escutei falar que pintas nas mãos e na planta do pé não era legal ter. Não é muito bom. Isso é verdade ou é mito? Começar a fazer assim, mito ou verdade, né? Porque tem tanta… Existe esse medo da pinta nas palmas e plantas dos pés, porque existe um subtipo de melanoma, que é o melanoma acral, que acontece em palmas e plantas, né? E ele é muito agressivo. Inclusive, foi o câncer que o Bob Marley faleceu. Ele tinha um melanoma acral nos pés. Nos pés. E essa pinta, a pessoa não nasce com ela. Ela vai se desenvolver ao longo da vida. E aí nasce uma pinta
Ela Na pode planta dos nascer. pés. Sim, ela pode ser uma pinta nova que nasce ou uma pinta antiga que modificou. Uhum. E essa cultura de deixar deixa para depois, ainda é muito normal? É, porque a pessoa sempre tem a questão da negação, né? Que a pessoa Sim. sempre vai achar que não é nada por medo do diagnóstico. E quanto mais o tempo passa, mais o tumor cresce, né? E mais dificulta o tratamento, as chances de cura. Uhum. Então, as pessoas ainda acabam negligenciando um pouco, mas por medo, né? E na pessoa idosa, chegando na fase idosa, 60 a mais, ainda dá tempo de prevenir? A prevenção, ela é importante sempre, mesmo que ela esteja 60, 70, 80, 90 anos, mas ela só vai proteger daqui pra frente, né? A radiação acumulada ao longo de toda a vida, ela não vai conseguir voltar no tempo. Mas é sempre importante, a partir do momento que a pessoa se conscientizou, começar a prevenir. E essa prevenção é principalmente com protetor solar. Uma coisa que eu gosto de sempre chamar atenção também é o uso de óculos de sol. Porque tumores na borda palpebral, a gente não consegue usar protetor. É. Então, quando for de fato se expor ao sol, é legal estar com óculos também. Chapéu para proteger a orelha, que é uma área que a gente sempre esquece. Parte posterior do pescoço, principalmente nos homens que tem essa parte descoberta. Isso. Não, esses acessórios são importantes. Com certeza. Não tem como. E na praia, pessoal, quem não gosta de passar protetor no corpo, pode usar aquelas roupas de proteção UV também, né? Então, não gosto de passar protetor no tronco por causa que tem pelo, etc. Aí, Só usa colocar a camiseta UV que já ajuda. Hoje tem o chapéu, tem a camisa. E passa protetor na mão e nos rostos. Isso, na mão e nos rostos. E fala um pouquinho, o que é UVA e UVB? UVA e UVB são as duas principais radiações que o Sol emite. Então, a radiação UVA, ela está presente ao longo de todo o dia e ela é capaz de passar pelas nuvens. Então, por isso que a gente fala que é preciso usar protetor solar mesmo em dias nublados. Esse é UVA. Esse é o UVA. Agora, a UVB é a radiação que, pela inclinação do Sol, ela é mais incidente na Terra das 10 às 3 da tarde. Então, por isso que é o Sol mais forte, porque tem a presença da radiação UVB também. Que aí são as duas juntas. Exato. Por isso que, para evitar esse horário, dizem os especialistas. Sim. Principalmente em praia. Acho que todo o tempo, né? Protetor solar faz diferença mesmo após anos de exposição. Vai prevenir dali pra frente, né? Mas hoje em dia tem tantas opções de protetor solar. Protetor com hidratante, protetor com antidade. Com cor. Com cor, sem cor. Que não tem por que a gente não colocar ele na nossa rotina. E de quantas vezes se passa ao longo do dia? O ideal é a gente que vive muito em escritório, consultório, né, ambiente fechado, é passar pela manhã e, se possível, reaplicar mais ou menos na hora do almoço. Agora, quando for se expor de fato ao sol, entrar no mar, praticar esportes ao ar livre, aí reaplicar mais ou menos a cada 1 hora, ou a cada entrada na água, ou a cada sudorese muito intensa, por exemplo, porque ele acaba saindo, né? Existem, para quem pratica esportes, protetores específicos e mais resistentes. Fator de proteção desse protetor. Menos que 30 resolve? Então, eu gosto de sugerir pelo menos 50, porque a gente sempre acaba tendo a tendência de passar menos do que o necessário. Então… Porque é caro? Também para economizar, e também não é muito barato, né? Mas por conta da cosmética, né? Então, eu sempre gosto de mais alto que 30, assim, eu recomendo pelo menos 50. E, se possível, quem tem histórico de câncer de pele, aí deve investir num protetor 90, 99, que aí a proteção é maior. É maior. Porque tem hoje cosméticos base, pó, que tem a proteção. 10, 15. Mesmo assim, eu tenho que passar o protetor solar antes e depois passar a base? Vou decepcionar nessa resposta, mas sim. Porém, eu gosto muito das maquiagens e dos cosméticos com protetor solar, porque eles são um adjuvante. Não tem aquela pessoa que sempre passa menos
do que o necessário de protetor solar. Mas antes ela já passou um creme e daí depois vai passar uma base com proteção também. E aí isso já vai se somando e vai ajudando. E não esquecer, né? Braços, mãos, tudo que for exposto. Eu já falei isso pra você, Andréia, e vou reforçar aqui pra quem tá ouvindo. Deixar sempre um protetor no carro, porque a gente sempre esquece das mãos e sempre lava muito as mãos ao longo do dia. Então, deixa um protetor sem cor no carro, entrou no carro, passa, tá? Ou aquelas luvinhas de proteção também, que eu particularmente acho mais desconfortável. E deixa sempre um protetor na bolsa para lembrar de reaplicar. Se deixar no carro, o carro quente, fica estacionado o dia inteiro, vai perder… Vai. Eficácia dele. Só vale essa dica do carro pra quem estaciona sempre na garagem. Se não, tira do carro e coloca na bolsa. Quando é o momento de procurar o especialista? Quando aquela família observa ou aquela pessoa idosa acha que não tá legal aquela pele? Então, o rastreio do câncer de pele é o mais fácil que existe e o menos invasivo, né? Porque é praticamente o exame físico e a lupa. Então, eu recomendo que todo mundo passe por um dermatologista uma vez ao ano para esse check-up. Mas eu sei que isso não é a realidade de todos, né? E em lugares mais distantes, às vezes a gente não tem nenhum dermatologista na cidade. Então, ficar atento principalmente às lesões novas e às lesões que se modificam. E assim, lesão que tá sangrando, feridinha que não tá indo bem com a pomada, que não deve usar. E pensando nessas pessoas que não têm esse acesso ao dermatologista, nos postos de saúde, quem ela procura? Quem é o médico de primeira escolha? O médico da família e comunidade, ele tem treinamento também para suspeitar das lesões de pele e inclusive fazem também cirurgias em alguns casos, né, dependendo do profissional. Então, na ausência de um dermatologista, deve procurar atendimento com certeza nos postos com os médicos de família. E aí seria também uma vez ao ano? Sim. Mesmo para fazer a prevenção? Se possível. Com o médico do programa da saúde da família ou com o médico clínico geral no postinho? O ideal é com dermatologista, Sim. Mas na ausência do dermatologista, com os clínicos e com os médicos da família. Sabemos que a rede pública não disponibiliza filtro solar para os pacientes, infelizmente. Alguns lugares até eles distribuem. Se hoje isso fosse uma realidade, todos os postos, todas as unidades fornecessem o filtro solar, aumentaria muito mais a proteção e a prevenção do câncer de pele. Com certeza. E para os pacientes que o custo é uma questão importante, eu recomendo que compre um protetor na farmácia corporal. Porque o que vai mudar, por exemplo, um protetor corporal FPS 50, ele vai proteger 50, né? A Anvisa, ela regulamenta isso para aquilo que tá no rótulo, né? Realmente estar correto. O que vai mudar é que a cosmética de um protetor solar corporal vai ser um pouco mais densa do que um específico para o rosto. Mas pode usar. Vai proteger. Vai proteger. Vai proteger. Tem diferença daquele protetor que é mousse, que é spray, que é creme, que é loção? A diferença está na cosmética, né? Só muita atenção para os protetores em spray, porque a gente tende a usar muito menos do que o necessário. E quando a gente passa o spray, metade voa, né? Principalmente em ambiente fechado. Aerosol, né? Principalmente em ambiente aberto, perdão. Ter muita atenção com os protetores em spray. Então, o diagnóstico precoce, ele realmente muda o prognóstico. Com certeza. Né? Andréia, mas com certeza mesmo. Então, assim, a chave do sucesso para o tratamento de câncer de pele é o diagnóstico precoce. E também tratar correto desde a primeira vez, né? Porque, não sei se você lembra que eu disse, que cada vez que a gente manipula o tumor e deixa resquícios de célula para trás, ele se torna mais agressivo. Ele avança. Ele vai aprofundando. Vai aprofundando e crescendo. Depende, né? Pode aprofundar, pode crescer para lateral e pode lançar metástases, principalmente para linfonodo. Eu posso falar, então, que câncer de pele tem cura? Pode. Tá. Quantos por cento, assim, dos casos? Dos carcinomas, base espinocelular, quando tratado pela técnica de Mohs, a chance de cura é de 99%. Um tumor recidivado,
em torno de 90, 92, 94. Uhum. Aí agora o melanoma é muito variável, porque depende do subtipo e da agressividade dele, né? Sim. Mas, principalmente quando ele tá nas fases da camada mais superficial da pele, né? O que a gente diz in situ, a taxa de cura é altíssima. Tá. Próxima a 100%. E como a família pode apoiar neste momento esse paciente? O principal papel da família nesse momento é acalmar o paciente, né? E entender realmente a gravidade do caso, a importância da cirurgia, a importância da prevenção. Uhum. E apoiar principalmente a parte psicológica, né? Então, não se desesperar além da conta, porque isso atrapalha no tratamento do paciente, que fica muito ansioso, muito nervoso, e mais chateado ainda do que já tá. Sim, porque não é só um diagnóstico, é uma vivência. Exato. E é dali para frente o que vamos fazer agora. Uhum, Qual apoio ele tem que ter neste momento com um diagnóstico tão difícil? uhum. Mas sabendo que tem cura, eu acho que a mensagem fica melhor aqui, quando a gente fala de um tema tão pesado que é o câncer. Exato. Se uma pessoa pudesse mudar o hábito hoje, qual seria? Usar protetor solar. Sei que é um clichê, né? Mas é a principal maneira de prevenção. E depois dessa nossa conversa, qual o erro que não pode mais acontecer? Esquecer das orelhas, esquecer dos óculos e, principalmente, deixei o mais importante pro final: não tratar com pomada lesão que não cicatriza. Tá. Se você pudesse deixar um alerta direto para quem está nos ouvindo, qual seria? Que o câncer de pele, ele tem cura, ele tem fácil diagnóstico, né? Então, vale muito a pena consultar com regularidade com o médico, se possível com o médico dermatologista, porque esse diagnóstico precoce garante um sucesso absurdo no tratamento. E eu sei que é uma coisa de dermatologista, um clichê, e sei também que tem muita gente na internet que propaga que não se deve usar protetor solar, porém, ele é a principal forma de prevenção do câncer de pele. Não acredito que tem, que propaga que não precisa. Falam que assim, cometem o erro que o câncer de pele aumentou muito mais quando as pessoas começaram a usar protetor solar. Mas é uma inverdade. A gente está fazendo mais diagnósticos agora porque aumentou o número de dermatologistas, porque a gente está colhendo os frutos lá de trás, Sim. que foi quando as pessoas se expunham muito ao sol, né? E as pessoas estão vivendo muito mais. Então, é normal que quanto mais idosa a pessoa fica, maior a chance dela ter qualquer câncer por conta desse erro de reparação do DNA, né? Então, é lógico que agora câncer de pele é muito mais frequente no passado, porque o tipo etário, né, o perfil populacional mudou. Então, fazem essa correlação do câncer de pele criminosamente com o protetor solar. Sim. Mas é só, pessoal, vocês observarem vocês mesmos. Olha como o rosto e o colo de vocês, né, mais idosos, é infinitamente mais prejudicado que a barriga, que nunca toma sol. Então, é muito comum a gente tira a roupa do paciente para examinar, barriga e dorso, lisinho, branquinho. Pescoço, tronco, face, região da cabeça dos homens, né, que pega sol direto. Um horror. Cheio de mancha, cheio de dano, cheio de lesões pré-cancerígenas, né? Então, assim, tá aí a prova de que o sol faz mal, né? Faz mal. Proteção é a melhor forma de se prevenir. Sim. Muito obrigada pela sua presença. Foi uma conversa maravilhosa. Aprendi muito. Acredito que os nossos ouvintes, quem nos acompanha, vai ter um olhar diferente agora para a pele, vai começar a se olhar mais, vai olhar para o espelho, vai pedir para alguém olhar as costas. Isso é muito importante. Prevenção se começa no cuidado. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, Andréia. E se a gente conseguir atingir uma pessoa que vai mudar os hábitos, né? Ou uma pessoa que tá com esse sinal de alerta, já para mim é o suficiente. E peço também ajuda aos cabeleireiros, se notarem alguma lesão suspeita no couro cabeludo, mandar avisar para o paciente, encaminhar ele para um dermatologista. As manicures, as massagistas, que às vezes elas nos ajudam muito nesse diagnóstico precoce também. Com certeza. Muito obrigada.
Cuidar da pele também é cuidar da vida, porque viver mais só vale a pena quando se aprende a cuidar melhor. Até o próximo episódio do Viver Mais, Cuidar Melhor.